Vamos lá, então. Eu vou gravar, então, o vídeo da outra parte, né, até a sessão 16.4. E aí essa aula síncrona de hoje, ela acaba contemplando aí as sessões aí, algumas sessões posteriores a 16.4. Vou fazer uma breve revisão, né? Eu tinha pensado que tinha ficado certinho um outro vídeo, mas não tem problema. E os slides aqui são suficientes, é uma parte introdutória desse capítulo, do Onda Zoom aí do livro-texto. E os conteúdos novos são velocidade de uma onda progressiva, velocidade de onda numa corda esticada, energia e potência de uma onda numa corda esticada. Né? Então, só para localizar, eu acho importante, o livro-texto ali, ele acaba utilizando 3 capítulos para ondas. Né? O primeiro de oscilações, e aí ele fala do pêndulo de torção, pêndulo simples, é, é, oscilador harmônico, simples, amortecido tal. E ele acaba sendo muito nessa questão dos movimentos oscilatórios. Né? O capítulo 2 ele acaba fazendo já uma descrição um pouco mais detalhada de ondas e tal, de um modo geral, sendo que o Ondas 2, que é o próximo capítulo, o 17, ele trabalha com a questão do som, né, que é uma das ondas possíveis. E esse capítulo agora, o 16, o Ondas 1, ele também vai trabalhar só com ondas mecânicas, né? Com ondas mecânicas, e aí geralmente ele utiliza o exemplo das cordas, aí, coisas do tipo, tá? Então, só para ter ideia que isso vai estar, é uma introdução, né? Primeiro, ele só vai tratar as ondas, perdão, a classificação das ondas quanto à natureza, elas podem ser mecânicas, precisam de um meio material, né? E aí aqui tem um exemplo de uma onda sonora, a oscilação da água num lago, né? Numa piscina, a oscilação de uma corda, né? Então, ondas mecânicas, elas precisam de um meio material, não tem jeito, né? Então, se eu vou lá para o espaço e não tiver meio material, eu não consigo produzir uma onda mecânica, né? Diferente da onda eletromagnética, né? Que a onda eletromagnética, ela tem essa característica, ela resulta de um campo magnético e um campo elétrico, que se propagam perpendicularmente e eles não precisam do meio material. A luz do Sol é um exemplo clássico, né? Um exemplo clássico. Eu até boto na outra apresentação, na anterior, o espectro eletromagnético para ver como é que vai as ondas aí do espectro eletromagnético, das ondas de rádio a raios gama, raios beta, né? Passando aí pelo espectro visível. Tá? Então ela tem uma característica muito peculiar. As ondas eletromagnéticas, elas são tão importantes que, na verdade, elas dizem respeito a um livro, a física 3 inteira, né? O eletromagnetismo. Então ela acaba tendo, é bastante robusta. Eu sempre gosto de lembrar que onda eletromagnética, a gente está imerso num oceano de onda eletromagnética, né? Um oceano. Sinal de celular, de televisão, de rádio, cósmica, enfim, de luz visível, né? Uma parte da luz visível que a gente está também é onda eletromagnética, então está nesse oceano de ondas. Como eu falei, nesse capítulo a gente vai tratar só de ondas mecânicas. Uma outra classificação quanto à natureza que o livro traz, assim, são as ondas de matéria. Vou dizer que muitas vezes elas acabam não sendo trazidas, né, no ensino médio, mas ondas de matéria elas têm a ver com as partículas elementares. Então, quando a gente faz um experimento de dupla fenda, como esse que está na imagem, de difração, a gente está vendo como o elétron ele se comporta aí na dualidade onda-partícula, nesse caso como uma onda. Então, quando a gente trata da matéria na mecânica quântica, a gente está falando de ondas de matéria. Né? A gente acaba tendo essa abordagem aí de ondas de matéria. Tá? Na física 4, teoricamente, é onde se retoma isso para vocês como conteúdo, né? A física moderna. Então, a gente teve a classificação quanto à natureza, aqui a gente tem a classificação quanto à direção de oscilação. A gente tem 3 situações, a transversal, a longitudinal e a mista. Né? O que é uma onda transversal? Quando o pulso ele é perpendicular à propagação. Então, o menino está ali, tá agitando, né? Tá sacudindo uma corda para cima e para baixo unicamente, nesse caso, nesse exemplo. O pulso ele vai se deslocar da esquerda para a direita, mas a vibração ela tá para cima e para baixo. Então a seta azul e a seta verde aqui na imagem da direita, né, mostra para a gente como é que acontece. Fora um ângulo de 90 graus, são perpendiculares, né? Então a gente tem uma onda transversal.
né? Exemplos clássicos aí, uma onda no mar, vou falar depois na questão da onda mista, né? Onda no mar, onda na corda e assim por diante, né? Então a gente pode ter uma onda, nesse caso, transversal. Temos ainda a onda longitudinal, que são as ondas em que a direção de vibração é a mesma de propagação. Então, por exemplo, quando a gente pega uma onda maluca, né, aquela mola maluca, desculpa, e faz uma oscilação para frente e para trás, a gente pode observar o pulso se deslocando na mesma direção do que a gente fez a oscilação. Professor, eu posso ter uma mola maluca e fazer uma onda transversal? Pode sim. Mas aí a gente está usando ela como exemplo aqui de uma onda longitudinal, né? O próximo capítulo que fala do som, então a gente acaba falando só de ondas mecânicas longitudinais, que é a onda sonora. Ela é um exemplo mais clássico, né? No exemplo da esquerda do slide, o menino está oscilando um êmbolo ali, né, para frente e para trás, e as partículas elas ficam mais comprimidas e mais rarefeitas, mostrando então o fenômeno dentro desse cilindro que ele acaba tendo, né? Uma coisa muito comum, e ao longo do tempo aqui, agora a gente vai ficando mais claro, é essa representação em forma de senoide, né? Mesmo numa onda longitudinal. Tem que tomar cuidado, né? Porque quando a gente olha essa representação em senoide, parece que a oscilação é nesse sentido. Não, a gente tem uma representação senoidal. Não quer dizer que ela está oscilando para cima e para baixo como a representação, né? Ela está aí para frente e para trás. Se a gente olhar o ângulo entre a direção de propagação e a direção que foi feita a vibração, o ângulo é zero, né? Diferente da onda transversal. Tá? E aí, tem uma descrição, no capítulo de oscilações vocês já utilizaram, acabaram utilizando outra nomenclatura, mas ela explica um pouco o que é a descrição dessa onda, né? Ela é uma Y que depende de X da posição e do tempo, né? E ela tem uma amplitude YM, um fator seno kx menos ômega t, tá? Então, o que isso representa, na verdade? Primeiro que movimentos ondulatórios, eles são característicos de oscilações, né? É por isso que a gente usa as funções trigonométricas seno e cosseno. No capítulo anterior, o livro acabou usando o cosseno, e aqui ele usa o seno. Isso não muda em nada, na verdade, porque ambas variam de mais 1 a -1. Então, a representação é satisfatória, tá? Muito tranquilo. E aí o que a gente tem? A amplitude YM, seno do número de onda, K, vezes o X, que é a posição que eu estou analisando, menos o ômega, que é a frequência angular, vezes o T. Isso aqui a gente, no outro vídeo vai estar deduzido toda essa parte aí com vocês, no vídeo anterior. Tá? Isso é a parte que a gente faz a dedução e compreende cada um dessas grandezas. Vai compreender o que é a amplitude, que é a distância entre o ponto zero, né, e a crista, sempre lembrando que a amplitude, a gente pensa nela em módulo, então ela é positiva. O comprimento de onda lambda, que é o comprimento em metros em que a gente tem para completar um ciclo inteiro, né, fechar como se fosse um ciclo trigonométrico inteiro, pode ser medido na crista, pode ser medida no vale, pode ser medida em qualquer posição. O importante é que ela tenha o ciclo completo, então, e a gente tem essa distância entre pontos que se repetem, né? Posso dizer assim? E aí a gente tem o comprimento de onda. O K, que foi feita a dedução lá, que vocês vão poder conferir, ele, na verdade, o número de onda, 2π sobre lambda, ou seja, 2π sobre o comprimento de um ciclo, em metros. Então, a gente pode dizer que o número de ondas ele é dado por radianos por metro. Tá? Radianos por metro. Qual é o ângulo que ele varia para aquele determinado comprimento de onda? Tá? O período é o tempo, na verdade, que ele leva para completar um ciclo completo em segundos, então é um tempo mesmo, né? Um ciclo levou 2 segundos, então se eu medisse um comprimento de onda e contasse o tempo para fazer aquele comprimento de onda, ele levou aí os 2 segundos, o tempo. A frequência angular, 2π sobre o período, que é radianos por segundo, né? O ângulo pelo tempo. Então, o nome já diz, né? Frequência angular.
É a frequência do ângulo, né? Então, qual é essa frequência angular? E aí, eu só quero voltar aqui, que eu gosto sempre de enfatizar. Na verdade, y é uma função do tempo e da posição, e ela vai descrever, né, em que o y é a posição que aquele elemento de onda que a gente tá analisando, pode ser um elemento da corda, da água do lago, um determinado ponto que a gente botou lá como característico, qual é a posição y, né, dele, dependendo da posição x, pensando no eixo na horizontal, e o tempo, tá? Então, a gente vai perceber que esse y ele sobe e desce variando de -1 a -1, né? Quando o seno for +1, a gente vai estar na amplitude, aqui no y máximo, na crista. Quando o seno for -1, a gente vai estar com y no vale, né? E aí as questões no meio vão ser as transições que a gente vai ter, tá? Então, tudo isso, o vídeo anterior, ele detalha passo a passo para a gente entender bem o que acontece. O conteúdo da aula de hoje, então, ele vai falar um pouco dessa velocidade dessa onda progressiva e como é que ele se comporta. Tá? Então, qual é a base que a gente tem? A gente parte daquela função de y em xt, né, em que descrevia a onda que a gente tinha, e a gente coloca como um ponto para imaginar a velocidade dessa onda progressiva. Vamos imaginar que a gente tem uma corda, ela está com uma extremidade fixa, e a gente está do outro lado fazendo ela oscilar para cima e para baixo. A gente pegou um ponto A dessa corda e a gente quer perceber como é que ela se desloca. Nessa imagem que a gente tem ali, ela está se deslocando da esquerda para a direita, né, com uma velocidade v, que é o que a gente quer calcular, ok? E aí percebam o seguinte, tem um ΔX ali, mas tem o A, ele é como se a gente fosse observando esse ponto e ele fosse se deslocando com a onda, né? Então percebam que a onda verde ela é num instante t0 e a onda laranjada, acho que é isso, imagino eu, é o tempo ΔT. É como se a gente fosse perceber um intervalo de tempo, né? Se a função y de x de t, ela descreve essa onda, e a gente está observando esse ponto da crista se deslocando, então a gente quer saber qual é a velocidade dessa crista. Poxa, se isso é verdade, concorda comigo que o y ele tem que se manter constante? Porque ele vai estar lá no ponto da crista. Então, se o y é esse deslocamento na vertical, ele se mantém constante. Se ele é constante, né, eu tenho que ter o ym aqui, o valor dele, a amplitude, e esse valor aqui, o kx menos ωt, da função seno, ele tem que ser constante, ele não pode mudar. Se ele mudar, eu mudo o y em xt, ok? Para satisfazer essa igualdade, o kx menos ωt tem que ser constante. Percebam o seguinte, por que eu estou analisando o argumento do seno, né? Porque eu estou querendo encontrar a velocidade. A gente sabe que velocidade é o quê? A derivada do x no tempo. O ym não tem dependência da posição, só o seno. Então eu vou estar analisando esse argumento do seno. Se isso é verdade, o que ele vai dizer para a gente, né? Olha, se o kx menos ωt ele tem que ser uma constante, né, e eu vou derivar isso tudo no tempo, né, porque eu estou querendo encontrar a velocidade, olha o que acontece. A derivada de dx em dt, então fica k dx menos, sobre dt, menos wt sobre dt. A derivada de t sobre dt, 1, né, ela fica constante, não fica só menos w. E a derivada dessa constante, derivada de qualquer constante, é zero. Então, o que pegou? A gente está analisando a parte dessa função que tem a dependência do tempo, da posição, desculpa. Por quê? Porque é ela que a gente vai derivar em função do tempo, para encontrar a velocidade. E a gente fez uma análise, então, que esse argumento ele tem que ser constante para que aquela crista, que foi um ponto aleatório que a gente marcou na onda e a gente quer ver qual é a velocidade que ele está se deslocando, ele tem que se manter o mesmo. A gente está na crista, né, está no ponto mais alto. Derivando tudo isso em função de dt, para encontrar a velocidade, então a gente consegue chegar aqui embaixo, nessa expressão aqui embaixo, k dx, número de onda dx dt, menos w igual a zero, ok? Então, tem que ficar muito claro como é que a gente chegou aqui. Reescrevi aqui em cima,
K dx dt menos W igual a zero, e a gente sabe que o velocidade é isso. Então eu vou isolar o dx dt para botar a velocidade aí, né? Então, isolei dx dt, o K, que era o número de onda, passou dividindo, né? Porque o menos, a frequência angular foi para o outro lado da igualdade. Então só reescrevi, só trabalhei com isso aqui. E aí a gente vai chegar que velocidade é igual a W, frequência angular, sobre o número de onda. Então tá aí bonitinho, velocidade. Isso aí pouco diz, né? Porque, na verdade, por que essa expressão pouco diz? Ela, na verdade, ela representa o que é a velocidade dessa onda que a gente está analisando, mas ela tem um problema por si só, né? Essa frequência angular e o K não é tão fácil de medir, né? A gente pode calcular ela, como as fórmulas que a gente tem. Então, se a gente pode calcular ela, por que a gente não substitui, né, o valor? E foi isso que foi feito. Então, o W, a frequência angular é 2π sobre o período e o número de onda é 2π sobre lambda. Joguei isso aqui tudo dentro da velocidade que a gente encontrou. Trabalhando aqui algebricamente, a gente vai ter que velocidade é lambda sobre o período. Comprimento de onda sobre o período. Ok? Uma forma elegante de trabalhar isso, que é muito usual, é em função da frequência. Frequência sobre o período, substituo aqui então, né? Qual é a fórmula da velocidade? Lambda f. Isso aí é uma fórmula que anda na nossa veia, né? Falou em movimento ondulatório, falou em ondas. Qual é a velocidade? Lambda f, comprimento de onda vezes a frequência. Então eu tenho uma velocidade de uma onda. E essa fórmula é universal, né? Para qualquer movimento. A gente utilizou aqui imaginando um impulso numa corda, mas ela é uma fórmula universal. Tá? Lambda em metros, né? A unidade de medida de lambda é metros, da frequência 1 sobre segundo. Então, metros sobre segundo, até a unidade aí fica bem bonitinha, como deve ser. Então, a gente tem velocidade igual a lambda f. Ok? Então, essa é uma forma de deduzir, então, essa fórmula que é bastante usual. Ok? Velocidade de uma onda progressiva. Agora, se ao invés disso, a gente falar em velocidade da onda e uma corda esticada, né? E aí, sei lá, um exemplo clássico aqui, uma corda de violão. Estiquei uma corda do violão e vou tocar esse violão, né? Todo mundo que toca violão, ouve um instrumento musical, sabe que vai ter uma dependência de como essa corda está esticada e de quão grossa essa corda. Por isso que o violão tem 6 cordas, cada um com um diâmetro diferente. A velocidade vai mudar, ok? E também tem a ver com a tensão que eu vou estar aplicando, é para isso que a gente tem a regulagem lá e a gente acaba criando essa diferença de tensão na corda para fazer o ajuste, o afinamento do instrumento musical. Um exemplo nisso, né? Outro exemplo que a gente pode imaginar é realmente imaginar uma corda esticada, uma corda bem fininha, com um nylon de pesca e uma corda aí de varal, no mesmo comprimento, tal, com a mesma tensão. Se eu fizer as duas oscilar, a gente vai ter comportamento de velocidade distinta baseado nesse tipo, né? E aí, uma questão interessante, né? A massa da corda, ela possibilita a gente ter energia cinética. Sabemos que precisamos ter energia cinética. E a tensão possibilita ter energia potencial, porque ela funciona como se fosse um sistema de mola, né? Tu cria uma tensão, tu estica aquele elemento, e quando tu faz isso, tu cria uma energia potencial elástica, né? É bem interessante. E aqui o livro, ele acaba trazendo, pessoal, a análise dimensional. Eu vou dizer para vocês que eu não gosto, tá? Sugiro que deem uma olhada no livro, eu acabo não trazendo essa abordagem para aqui, porque ela é muito dedutiva, ela é muito hipotética. Até quando se sabe a fórmula, se conhece, dá para se chegar um pouco nela, mas eu não acho muito adequado, né? Dá para se fazer de outros formatos, ok? Então, eu acabo indo direto para a dedução pela segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, tá? Que o livro traz. Então, questões importantes. A gente vai usar a segunda lei de Newton para mostrar como essa velocidade da onda, qual é essa velocidade da onda em uma corda esticada. E qual é a relação dela com a massa da corda e com a tensão da corda. Tá? Nessa imagem que a gente tem aqui, o em verdinho é a corda, ela está bem esticada. Aqui, é claro, é uma representação, existe um exagero, né? A tensão da corda está na tangente, tal, um tal para cada lado, né?
A gente vai analisar esse elemento ΔL da corda bem na crista da onda, né? E a gente está imaginando que esse pulso está se deslocando da esquerda para a direita. Aí alguém vai dizer assim, caramba, mas por que, que a seta da velocidade está para a esquerda ali? Porque quando a gente olha a velocidade da onda numa corda esticada, o nosso referencial vai estar em cima do pulso. Ele não está estático. Então é como se a gente pegasse e embarcasse nessa onda. E aí a gente está olhando a velocidade no outro sentido. Tá bom? Então, quais são os elementos importantes aqui? A gente está pegando uma parte infinitesimal da crista dessa onda. Ela tem um ângulo θ para cada lado, se a gente pensar ali. Ele tem um raio R exagerado, aqui a gente está pegando uma representação para entender. E a gente tem os dois ângulos tal aqui, né? As duas tensões tal, uma para cada lado. Grandezas vetoriais. Tá? E o ΔL, então, é o comprimento desse elemento. Ok? Vamos adiante. Pois é, quando eu olho para esse elemento, eu botei a figura aqui de novo, a gente pode ver rapidamente que essas tensões, se a gente pensar nelas vetoriais, na horizontal a gente vai ter uma tensão para cada lado. F de um tal X positivo, um tal X negativo ali, e elas vão se anular. Agora, quando eu penso na vertical, no eixo Y, elas não se anulam. Concordam comigo? A gente vai ter a somatória dos dois elementos, porque tem uma tensão para cada lado, ela vai ser sendo puxado com as duas componentes, uma tal de cada lado, para o centro desse círculo. Ok? É uma força centrípeta aí, né? Ela vai estar sendo atraída para o centro desse círculo. Por isso que a gente vai dizer que essa força é 2 vezes tal seno de θ. Tá? Então, por isso que esse 2, porque é um elemento 2. E o tal seno de θ é porque a gente está decompondo, então, só as componentes aqui, nesse caso, verticais. A componente em direção ao centro, à origem óleo. Como a gente está falando de um ângulo muito pequeno, seno de θ se aproxima muito de θ. Então, a gente troca na fórmula seno de θ por θ. E aí a gente vai dizer que a força que esse elemento de corda está sentindo em direção à origem é aproximadamente tal 2θ. Ok? Muito bem. E aí ainda temos que o comprimento de arco, esse ΔL, o comprimento de qualquer arco, ele é dado pelo quê? O raio vezes o ângulo que eu tenho ali. Então, se eu pego uma circunferência e eu quero medir o comprimento dessa circunferência, eu vou pegar o raio dela vezes o ângulo que eu varri. Nesse caso, ele está varrendo 2θ e o raio aqui é dado na imagem é por R. Então, ΔL igual a 2θr. Tá? É o comprimentozinho desse ΔL lá. Vou substituir o 2θ por ΔL sobre R, e aí eu vou ficar que essa força que esse elemento está recebendo em direção à origem é aproximadamente tal a tensão da corda ΔL sobre R. Percebam que o 2 só sumiu porque no ΔL tem um 2 aqui, tá? Então, tensão é a tensão vezes o comprimento desse elemento que é pequeno ali, né? E o raio dessa circunferência. Guardem isso aí. Essa é a primeira parte da segunda lei de Newton, é a parte da força. Temos uma outra parte da segunda lei de Newton. A segunda e a terceira, a massa e a aceleração. Quem é a massa desse elemento? Né? A massa a gente vai trabalhar em função da massa específica. Por quê? Porque não faz sentido eu pensar na massa da corda toda. Ela é a massa específica em relação àquele elemento. Então, a massa específica em relação àquele elemento que eu estou analisando é a variação da massa sobre aquele elementozinho. Então, é como se a gente pegasse a massa daquele pedacinho e dividisse pelo comprimento daquele pedacinho. Então, eu vou ter a massa específica. Se eu isolar ali o ΔM, eu vou ter que ΔM igual a massa específica vezes a variação daquele comprimento. Guardem a massa também. Então, a gente já fez a força, fez a massa, e a gente sabe que uma aceleração centrípeta é V² sobre R. Tá bom? A velocidade ao quadrado desse elemento sobre R. E agora a gente tem os 3 elementos, então, para fazer o quê? Para substituir e unir, então, cada um na segunda lei de Newton. O que era a força? A gente disse que a força é aproximadamente tal ΔL sobre R. Está aqui. A massa
massa específica da corda vezes o ΔL. Está aqui. E a aceleração, V ao quadrado sobre R. Ok? Percebam que o R está dos dois lados da equação, o ΔL também. Trabalhando aí um pouquinho matematicamente, a tensão é igual a massa específica vezes V quadrado, a velocidade ao quadrado. Ou seja, isolando a velocidade, a gente vai ter que a velocidade de um elemento, de um elemento dessa corda, numa corda esticada, é dado pela a tensão que essa corda vai estar, dividido pela massa específica. Ou seja, quanto maior a massa específica, menor a velocidade, ou seja, ela vai ter uma inércia maior, né? E interessante, quanto maior a tensão, mais rápido esse pulso se propaga também, né? Então, a tensão é diretamente proporcional e a massa específica é inversamente proporcional. O que é interessante quando a gente pensa nessa forma V igual a raiz quadrada de tal sobre mi? Que a velocidade não depende da frequência, né? Ela depende da tensão e da massa específica. Isso é muito interessante. Depois, quando a gente falar em instrumentos musicais mais adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aí eu volto também na questão do afinamento do violão, né? Do afinamento do violão. Tá. Nesse caso aqui, a frequência ela vai depender do que está gerando o pulso, né? Do que está gerando o pulso, da força que gera o pulso. Ok? Então, velocidade igual a tensão da corda vezes a massa específica. Agora, a gente vai verificar a energia e a potência de uma onda em uma corda esticada. Então, a gente continua com a mesma corda esticada, mas agora, mais do que descobrir a velocidade, a gente quer saber a energia cinética e, a energia total desse negócio e a potência dele, né? Para a gente entender um pouquinho. Alguém pode perguntar, professor, precisa dessa dedução toda? Precisa, porque na verdade a gente começa a entender que a gente tem numa onda transferência de energia, a gente tem potência, mas a gente não tem transferência de massa, porque a gente pode olhar pelas formas e ver que essas relações elas não aparecem tão obviamente, tá? Então, quando a gente olha para um pulso transversal, uma onda transversal, e a gente olha para ela oscilando e esse movimento acontecendo, né? E aí eu dissesse para você assim, pô, olha para um pulso desse, e onde é que vai estar a nossa energia cinética máxima? E quando é que a energia, o K aqui é a energia cinética? É nula. Pensa comigo. Se a gente pegasse um elementozinho dessa corda e a gente ficasse observando ele subir e descer, aonde ele tem a velocidade, tem que pensar que aí na imagem está estática, mas ele está subindo e descendo, né? Aonde é a velocidade máxima desse elementozinho que a gente está observando subir e descer? No ponto zero. Depois que ele, vamos imaginar que ele esteja subindo, passou pelo ponto zero, velocidade máxima, eu tenho energia cinética máxima, ele vai diminuindo a velocidade até chegar onde? Até onde chegar na crista, na amplitude, né? No I máximo ali. Quando ele chega lá, qual é a velocidade? É zero, então a energia cinética é nula. Aí ele começa a descer, começa a ganhar velocidade, passa no ponto zero, velocidade máxima, e começa a diminuir a velocidade até chegar no ponto, no vale, que é o ponto mais baixo, onde ele vai ter velocidade nula também. Então esse processo ele vai oscilando, ele ganha velocidade e começa a diminuir, perde, diminui. E assim ele vai fazendo um ciclo, sempre com o ponto zero sendo onde a gente vai ter a maior velocidade e, em consequência, a maior energia cinética. Tá bom? Estamos pensando em energia cinética aqui. Agora, a energia potencial elástica, né? Qual que origina a energia potencial elástica? A deformação da corda, né? Sei que parece assim, quando a gente para pensar, meio estranho, mas tem uma deformação dessa corda, tá? Ou seja, essa corda, ela só oscila porque ela deforma. Se ela não deformasse, ela não oscilaria, concorda comigo? Se eu tivesse uma corda rígida, um elemento rígido, ele oscila, né? Não. Por que uma corda ela consegue fazer o pulso se movimentar? Porque ela está sofrendo uma deformação. Se a gente olhar para ela, aonde eu vou ter a maior energia potencial elástica dessa corda? Aonde ela vai estar mais esticada. É que nem uma mola. Aonde eu vou ter maior energia potencial elástica acumulada?
Onde ela estiver mais esticada. Onde eu vou ter a menor energia potencial elástica? Aonde ela estiver no seu estado normal. Vou ter uma energia potencial nula. Soltei uma mola em cima da minha mesa aqui, a energia potencial elástica é nula. Ok? Olhando para o elemento de corda, o que acontece? No ponto mais alto, aqui no ponto A, é onde a gente vai ter energia potencial nula. É claro que a gente está olhando um pedacinho pequenininho. Por quê? Porque ele vai estar como se ele tivesse com o comprimento no ponto zero. Teoricamente, ele não está muito esticado. Né? Aonde ele vai estar mais esticado numa situação dessa? De novo, no ponto zero do eixo Y. Né? É onde ele vai estar mais esticado, onde é que ele vai ter máxima energia potencial elástica. Eu acho muito interessante isso aqui, porque isso aqui não é contraintuitivo. Não sei para vocês, pelo menos para mim é contraintuitivo. Quando eu penso numa onda, parece que o que está lá em cima é o que vai estar mais esticado. Mas não é verdade. Né? É o contrário. O que está ali no meio, no ponto zero, Y, é onde a gente vai ter o elemento mais esticado e energia potencial. Então, sempre o ponto nulo aqui é onde eu vou ter as maiores energias. Ok? E aí, como é que acontece o transporte dessa energia pelo pulso? Né? Porque ela vai estar transportando a energia cinética e potencial. Pense em um pulso se propagando e ela está levando. Sempre tem que lembrar, o elemento de corda de massa m, ele não está se deslocando, né? O que está se deslocando é a energia desse pulso, tá? Então a gente vai calcular isso por meio da energia potencial, energia cinética. Então, o que aconteceu? Quem é a energia cinética? Meio mv quadrado. Ok? Meio mv quadrado. A gente está trabalhando, então aqui vai reescrever em elementos, né, uma derivada ordinária aqui, dk, ou seja, o elemento infinitesimal aqui de variação da energia cinética é meio dm, esse elemento infinitesimal de massa, vezes a velocidade ao quadrado. Quem é essa velocidade do pulso, pessoal? Por que eu não uso v? Porque eu estou olhando a velocidade agora na vertical, no elemento y. É a velocidade de oscilação. Não estou pensando na velocidade de propagação, que é o Vzinho. Eu estou falando de U, na velocidade de oscilação. Tá? Então, pega essa equação 1, dk igual meio dm u quadrado, e vou fazer uma derivada parcial do U. O U é uma derivada parcial do y dt. Por que a gente trabalha com a derivada parcial e não a derivada ordinária? Porque a parcial considera todas as outras partes constantes e ela só faz a derivada em função do tempo, ok? Então vamos lá. E aí, agora vamos trabalhar um pouquinho, porque a gente está querendo chegar na fórmula para energia cinética. Para isso, a gente tem que encontrar um U para substituir aqui. Poxa, se a gente sabe que o U é a derivada parcial do elemento Y na vertical em função do tempo, quem é o nosso dy? Y de xt, a gente já tem lá, estava até na revisão, trouxe, né? Ym seno de kx menos ômega t. Vamos fazer uma derivada disso aqui em função do tempo? Está aqui de novo, né? U é dy dt, derivada parcial em função del y, del t, né? Que é o símbolo que está ali. E a derivada. A derivada do seno, perdão, é o menos o cosseno, né? Então o ym já estava ali. É menos o cosseno vezes a derivada do argumento. A derivada do argumento em função do t. Kx derivando em função do tempo dá zero. Wt derivado em função do tempo dá quem, pessoal? Só o w. T sobre dt dá 1, né? Então fica w. Então a derivada disso aqui tudo em função do tempo menos w, ym, cosseno de kx menos ômega t. Dá a 2. Então, guardem aí a equação 2. A equação 3 que a gente vai buscar vou voltar aqui, é esse dm. A gente quer resolver esse dm em função da massa específica. Porque dm é difícil, a gente não vai pegar uma balancinha e medir o elemento, né? A gente normalmente, quando fala aqui, vai trabalhar em massa específica. E a gente vai escrever, a massa específica é o dm sobre dx. É a massa dividido por aquele elementozinho, o comprimento dele. A gente já usou isso agora há pouco, né? Então, o dm é mi dx. Então, percebam, a gente tem a equação 1, dk meio dm u quadrado.
A gente tem a equação 2 que diz quem é o U, e a gente tem a equação 3 que diz quem é o DM. Vamos juntar tudo isso, então? Vamos colocar a equação 2 e 3 dentro da 1? Então, a gente escreveu aqui, então, que a energia, a variação da energia cinética aqui, né, infinitesimalmente, e a gente substituiu tudo isso aqui dentro. Ó. O quadrado é esse último elemento, e o mi dx aqui é o dm. Joguei tudo aqui para dentro. E aí fui trabalhando um pouquinho com isso aqui, né? Vendo aqui o dx, tal, tal, tal. E olha o que aconteceu. Dividi tudo por dt. Estão vendo esse dx aqui? Quando eu divido isso aqui por dt, eu vou trocar o dx dt por esse v que está aqui embaixo na última linha. E o dk fica em função do tempo. Fica elegante isso, né? Porque ele diz como é que varia a energia cinética no tempo. É isso que isso aqui está dizendo. Qual é a variação da energia cinética no tempo? Né? E olha que bacana, agora veio o V, que é a velocidade do pulso. Primeiro a gente trabalhou com U, que é a velocidade do elemento, a velocidade de oscilação, e agora a gente tem uma velocidade do pulso. Tá? E aqui ele faz uma sacada bem interessante. Ele quer saber quem é a energia cinética em função do tempo média. Né? E ele utiliza de um artifício que diz o seguinte: a função cosseno ao quadrado de qualquer argumento média equivale a 1/2. Né? Cosseno ele varia entre mais 1 e menos 1, certo? Né? Então, se ele pegar a metade e tal, e a função ao quadrado deu quanto? A média disso. A média ao quadrado, então, deu meio. Então, esse elemento todo aqui do cosseno ao quadrado é substituído por meio. Que aí vai fazer com que meio vezes meio vai aparecer esse elemento 1/4. Né? É uma forma simplificada, né, de observar. Tu usa o elemento médio, é uma estratégia aqui também para acabar com a função de cosseno aqui, ficar com ela mais direta também. Tá? Então chegamos aqui na energia cinética em função do tempo média, numa expressão que considera massa específica, velocidade de propagação do pulso, frequência angular e amplitude ao quadrado. Frequência angular também ao quadrado, tá? E olha só, se vocês recuperarem no livro de vocês, chegou um momento lá, quando no capítulo de oscilações, até botei a equação 15.21, ela diz o seguinte, que numa situação média, a energia cinética é igual à energia potencial. Tá? Então, o que foi a sacada aqui? Ele disse, olha, se a energia potencial é igual à energia cinética, ele vai multiplicar 2 vezes a energia cinética em função do tempo médio, e eu tenho toda a energia que eu tenho nessa onda. Concordam comigo? Se a cinética é igual a potencial, eu tenho a cinética, eu multiplico por 2 e eu digo, olha, realmente, toda a energia do sistema está aqui. Né? Por quê? Porque ele quer descobrir aí a potência média. Né? Que, na verdade, a energia no tempo é a potência que ele trabalha. Por isso que ele começou a trazer esse elemento lá da frente para cá. Né? Como a energia varia no tempo, é a potência. Né? Watt é joule por segundo, né? Energia por tempo, então dá para a gente chegar. Se isso aqui é verdade, então, esse 2 que está aqui vai cancelar o meio que a gente tinha acabado de colocar da função cosseno quadrado e a gente volta na fórmula, né? E agora a gente tem a potência média. Tá? Então a gente tem a potência média. Então percebam que essa fórmula aqui, ela vai dizer assim, olha, a potência média de uma propagação, de uma onda, ela vai estar em função da massa específica do elemento de corda, da velocidade de propagação nela, né? Da frequência angular e da frequência angular ao quadrado e da amplitude ao quadrado dessa onda. Então é interessante, né? Faz sentido, né? Quanto maior a amplitude, maior a potência, ok? Maior a energia e também maior a potência. Quanto maior a frequência angular, quantos radianos por segundo, ou seja, quanto mais ela oscila, né? Quanto mais ela oscilar, também aí tem influência direta na potência. A velocidade também tem potência, né?
E a massa específica, então, ela acaba tendo também influência com a potência. Todos os elementos acabam valendo. Um exercício interessante que eu sugiro para vocês, eu acabei não fazendo aqui em nenhum slide, no último slide, mas substituir as unidades de medida e fazer uma análise dimensional dessa potência aqui, né? Para ver como é que fica. Lembrando dos quadrados aqui, para ver. Né? Então, o que a gente chegou aqui? Qual é a potência média de uma onda se propagando numa corda esticada? E também a gente chega aí, como é que varia aí a energia cinética, né? Que nesse caso a gente colocou em função do tempo, já pensando naquilo lá e tal, né? Percebam o seguinte, né, pessoal? Isso aqui, vendo feito, ele é trivial. Assim, não é que é trivial, né? Mas dá para entender. Isso aqui não é o tipo de coisa que a gente chega, vou sentar e vou deduzir isso no braço de uma hora para outra, tá? Então não se apavorem, tem que realmente aí ir com calma, dar uma olhada. O que é a parte importante disso aqui? Que vocês entendam o procedimento e todas as análises que eles fazem. Por quê? Vou falar uma coisa para vocês aqui, tá gravando, até meio perigoso, né? Qual é a ideia dessas deduções todas? Né? Que vocês comecem aí a ter familiaridade com esse tipo de dedução matemática. Eu vou dar um exemplo muito clássico. A primeira vez que eu consegui deduzir sozinho, por equação diferencial parcial, o movimento harmônico amortecido, talvez foi a primeira vez que eu disse, pô, agora eu senti a matemática aí que tem dentro da física. Né? E isso aqui também. Para quê? Para vocês entenderem, né, como futuros professores de física, que as coisas não caem do céu, existe uma solução por trás. E percebam que ao longo de todo o processo da dedução, ele vai trazendo suposições, aproximações, tudo isso. Então, o valor dessa dedução ele é maior do que o resultado dessa forma, P médio, meio, M. Né? Eu vou dizer que isso é interessante para o conteúdo, né? Mas para a formação de vocês, o importante é entender como é que se faz esse modelamento matemático. Porque isso é um modelamento matemático. Existem estratégias. O livro do Halliday, ele utiliza a estratégia das leis de Newton o tempo todo. E isso é o mais maluco. Trazer uma lei de Newton para uma dedução aqui mostra o quão amplo e possível o uso dela, né? Vocês vão ver que depois em termodinâmica dá para ficar usando o tempo todo por aproximação. Né? Então a gente consegue fazer aí uma análise bem interessante. E aí fica para vocês a dica de ir entendendo, analisando as dimensões, né? Internalizando esses processos de modelamento matemático dos fenômenos físicos, que é a grande linguagem aí para expressar isso. Ok? Então acho que de um modo geral, para essas deduções é isso. Vou abrir para perguntas de vocês, né? Como é que... Como parar a apresentação aqui? Estamos com exclusividade aqui com o Paganelli, né? Paganelli, tudo certo? Não, a princípio tá tudo certo já. Deixa eu parar a gravação, vou interromper aqui para disponibilizar, a gente continua aqui só